Boa tarde, meus queridos irmãos, meus amigos. Vim aqui, em primeiro lugar, quem gostar do vídeo, sempre dê um joinha, um curtir, porque isso é muito bom para a nossa página, então eu preciso que vocês me ajudem. Eu vim aqui convidar vocês para o culto, né, de sábado, dia 1º, nós remarcamos, 1º de outubro vai ser o culto na minha casa, culto residencial, aonde vamos, em nome de Jesus, começar um trabalho de cultos residenciais. As pessoas que quiserem marcar o culto em sua casa, nós estamos aqui para fazer essa obra, né? Levando a presença de Deus para seu lar. E em segundo, eu quero deixar aqui uma palavra para vocês, que tocou muito meu coração. Eu ouvi ontem, quem assistiu a novela de Reis, viu Davi conversando com um homem que, segundo os historiadores lá daquela novela, disse que era um anjo, né? Era um homem que ninguém sabe quem é, mas pelo jeito que ele fala, dá a impressão que seria ali uma aparição de um anjo. Mas isso não sei se está escrito na Bíblia, depois eu vou verificar. Mas ele falou uma coisa que me chamou bem a atenção, onde ele diz assim: não se prepara um guerreiro pela teoria. Quando Davi, ele indagou, né, porque ele estava passando por aquilo, né, por aquelas situações, aquelas perseguições dos irmãos, enfim. E ele respondeu para Davi que não se prepara um guerreiro pela teoria. Eu achei muito interessante essa fala dele. Não se prepara um guerreiro pela teoria. E assim, eu comecei a pensar, né, isso veio ao meu coração e eu comecei a pensar. Imaginem vocês que Jesus, ele tivesse vindo à Terra, né? Ele tivesse vindo como homem, mas aqui na Terra ele viesse a nos ensinar apenas pela teoria. Será que a sua fé seria a mesma? Se ele viesse à Terra e apenas pregasse e ensinasse pela teoria? E o que é teoria? Teoria é tudo aquilo que nós aprendemos na escola, vamos dizer assim. Nós entramos na escola para aprender a teoria de todas as coisas, geografia, português, matemática, e depois a gente vai colocar em prática, não é isso? E vamos dizer também que o enfermeiro, ele se forma, mas antes que ele comece a exercer a sua função, ele precisa sair da teoria, né, de tudo aqueles ensinamentos teóricos, e precisa partir para a prática, né? Fazendo, né, ali aqueles cursos presenciais, onde eles vão cuidar dos doentes, ali eles vão aprender da injeção, eles vão aprender a tirar sangue, eles vão aprender a cuidar dos doentes na prática, né? Assim o médico, da mesma forma, o médico também, ele se forma na teoria primeiro, depois ele parte para a prática. Ele vai participar de cirurgias, ele vai participar de consultas médicas para poder ali ele aprender a lidar, cuidando das pessoas, né? Então, imaginemos vamos nós conjecturar e imaginar que Jesus viesse à Terra e apenas nos ensinasse pela teoria. E nós sabemos que Jesus, por onde ele passou, ele ensinou, ele era um mestre, as pessoas chamavam ele de mestre. Por quê? Porque ele ensinava. E depois que ele saiu do deserto, Jesus, ele chamou os discípulos, né? E ele começou a ensinar a teoria, né? Nós podemos ver ali em Mateus 5, 6 e 7, que Jesus ali, ele ensina várias coisas. Ele sobe para o monte e os discípulos vão com ele, né? E ali os discípulos se sentam perto dele, né? Que são os discípulos, era a quem Jesus queria realmente ensinar. E ao redor de Jesus tinha uma multidão de pessoas que vinham e escutavam os ensinamentos de Jesus. Imagine você que Jesus apenas ficasse dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque dele é o reino de Deus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça,
porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo, disserem todo mal contra vós. Por minha causa, exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Aí Jesus continua ensinando, ele ensina para nós que nós, cristãos, somos o sal da terra. E o sal da terra precisa ser limpo, precisa ser puro, né? Não pode ser insípido, senão assim perde o sabor. Ele nos ensina que nós somos a luz do mundo, né? As pessoas precisam olhar para nós e ver que nós somos luz e precisam ter desejo de sair das trevas. Ele ali vai ensinar aos profetas que ele não veio abrogar a lei, ele veio para cumprir, né? E tantos outros, né, que Jesus ensinou naquele dia. Muitas coisas Jesus ensinou naqueles dias. Imagine você que Jesus continuasse só na teoria. E ele chegasse para os discípulos e dissesse assim: olha, filhos, eu vou aqui contar uma história para vocês. Vamos dizer que nós estivéssemos no final de uma tarde e estaríamos com muitas pessoas, que ali tivesse havido multiplicação de peixes, de pães. E no final da tarde de tudo aquilo, eu já estava cansado e eu pedisse que vocês entrassem no barco e atravessassem para Gadara. Mas vamos dizer que no meio do mar houve uma grande tempestade. E ali eu estava deitado na proa, dormindo. E aí, quando vocês viram que esse barco ia afundar, vocês começassem a gritar: Jesus, Jesus, você não se compadece e vai deixar nós morrer? E aí eu me levantasse e dissesse para o mar: aquieta-te, acalma-te. E ali o mar se aquietasse. Aí vamos dizer que nós atravessássemos para Gadara. E aí quando chegasse lá, tivesse um homem que por muito tempo, muitos anos da vida dele, ele estivesse preso em meio ao sepulcro, doente, cheio de doenças, endemoniado, eu fosse um homem violento, e ali quando eu chegasse e aquele homem visse para mim, os demônios dissessem para mim: o que temos nós contigo? E aí eu chegasse e dissesse assim: sai dele, deixa ele liberto. E aquele homem fosse liberto, ao ponto de querer ser um missionário, e eu dissesse: não, fique aí na sua cidade, para que você pregue o evangelho. Vamos dizer que Jesus dissesse assim: olha, eu vou contar uma outra história para vocês. Uma vez nós estávamos passando numa cidade e lá encontrei 10 leprosos. E aqueles 10 leprosos me pediram para ser limpos. E eu dissesse para eles: olha, sejam limpos, eu quero que vocês sejam limpos. Vá até o sacerdote e mostre que vocês já estão limpos, para que vocês voltem à sociedade. E aí aqueles 10 leprosos se vão e só volta um para agradecer. Imaginem vocês que um dia nós estaríamos num templo, estaríamos levando a palavra, pregando, e aí chegasse uma mulher encurvada que há 17 anos estava ali presa àquela doença, aquela enfermidade, e ali eu tocasse naquela mulher e mandasse que ela ficasse curada. Imaginem vocês que um dia eu vinha passando e a multidão nos apertava, e aí chegava uma mulher e tocava em mim, e eu perguntasse: quem me tocou? E aí vocês dissessem: mas Jesus, como? A multidão te aperta e você nos pergunta quem te tocou? E aí aquela mulher confessa a mim: Jesus, foi eu que te toquei. E aquele toque daquela mulher foi um toque diferente, porque de mim saía virtude. Imagine vocês que ao mesmo tempo daquilo, vinha Jairo com a filha dele, que estava à morte. E os amigos de Jairo já diziam: deixe, pare de oportunar o mestre, porque a tua filha já morreu. E eu dissesse para ele: não, Jairo, apenas crê, tão somente creia. E vamos lá, quando chegasse na casa dele, estava aquele monte de gente chorando, e eu entrasse dentro daquele quarto e mandasse Talita se levantar, e ela fosse curada e ela ressuscitasse. Imagine vocês que Jesus contava tudo isso na teoria, mas os discípulos apenas escutavam Jesus falar. Aí agora a pergunta que eu quero deixar para vocês nessa tarde é: será que os discípulos teriam enfrentado a morte por conta de Jesus, por conta de tudo aquilo que Jesus havia ensinado, se Jesus não tivesse ensinado eles passarem na prática?
Se Jesus não estivesse com ele naquele momento que ele passou pelos aqueles 10 leprosos, se Jesus não estivesse com eles no momento que ele curou aquele mendigo na escadaria e mandasse que ele lavasse seus olhos lá no tanque de Siloé, será que eles creriam em Jesus? Se Jesus não estivesse com eles naquele barco, quando estivesse atravessando aquele mar e tivesse vindo aquela tempestade, será que eles creriam em Jesus? Se Jesus apenas contasse que ele atravessou o mar caminhando sobre as águas, aleluias, será que a fé deles seria a mesma? Será que hoje, nós creríamos em Jesus se apenas Jesus tivesse contado essas histórias e ele não tivesse ido para a prática ensiná-los? Será que eles teriam entregado a sua vida por amor a Jesus? Assim como Pedro, que morreu crucificado de cabeça para baixo, porque aprendeu a amar a Jesus e a seu evangelho. Será que Paulo teria se entregado à morte para ser decapitado por um machado, se ele realmente não soubesse que Jesus realmente tinha vindo à terra e tinha feito todos aqueles milagres e aquelas maravilhas e tivesse ensinado eles na prática? Será que eles creriam verdadeiramente, assim como nós creríamos que Jesus ele veio para nos salvar? Que Jesus ele veio entregar sua vida na cruz para que eu e você tivesse vida. Que Jesus veio para nos resgatar e nos redimir do pecado. Para que nós um dia tivéssemos esperança de ir morar com ele no reino de Deus. De vir com ele juntamente nas nuvens para governar na terra. Depois da igreja ser arrebatada. Será que nós creríamos verdadeiramente que tudo isso teria acontecido? Ou será que nós colocaria em dúvida tudo aquilo que Jesus nos ensinou, se ele não tivesse ensinado, se ele não tivesse preparado os discípulos e todos aqueles que o serviram na prática? Então, o que eu quero dizer para vocês nessa tarde é que quando nós passamos por tribulação, na Bíblia diz que a tribulação ela serve para nós criarmos paciência, para que nós perseveremos na fé, para que a gente continue firme no alicerce que é Jesus Cristo, que nós continuemos firme até o fim, que a gente continue crendo que Jesus Cristo virá buscar a sua igreja, que Jesus Cristo salva, que Jesus Cristo transforma e que Ele transforma vidas, histórias, Ele muda histórias. Quantas pessoas nós vemos sair das drogas, sair da bebedeira, sair das dívidas, enfim, de tantas coisas, quando elas começam a andar com Jesus, porque Jesus Ele liberta, Jesus Ele cura e Ele continua fazendo tudo isso, porque quando nós cremos verdadeiramente, quando nós oramos ao nosso Deus de todo o coração, quando nós reconhecemos que só Ele pode nos salvar, Jesus Ele faz tudo por nós. Jesus diz em sua palavra que tudo aquilo que você orar e pedir, crendo, você recebe. Tudo aquilo que você pede com fé, você recebe. Todos aqueles que batem, a porta se abre. Todos aqueles que buscam, eles encontram. Então nós precisamos saber que para você ser um guerreiro, precisa passar pelo propósito. Precisa passar pelo processo. Para que você saia dali amadurecido, fortalecido, podendo encontrar um leão assim como Davi, lutar com ele e morrer, matar aquele leão para salvar a vida das ovelhas. Nós precisamos crer que o nosso Deus está nos preparando para a guerra. Nós estamos passando por uma guerra espiritual muito forte, onde tem ideologias terríveis querendo infiltrar na mente das nossas crianças, dos nossos jovens, dos adolescentes, até mesmo esses rapazes de 20, 21 anos, 22 anos, que estão morrendo por conta de tudo isso que vem aprendendo, essas ideologias terríveis. E nós estamos passando pelo processo do amadurecimento no Evangelho. Então nós precisamos crer que toda a tribulação,
nos prepara, é processo para que eu e você sejamos guerreiros, para que eu e você acredite na vitória. Porque Jesus Cristo está ao nosso lado, Ele nos ensinou e Ele guerreia por nós. Então que nessa tarde você saia mais forte, que você saiba que todo processo não passa a vida toda, um dia ele termina e você será um grande guerreiro. Você vai saber lutar e vai sair dali vitorioso, porque a vitória é sua. A vitória é do povo de Deus, a vitória é da igreja. E nós estamos aqui para guerrear, acreditemos na vitória. Então, hoje, faça as suas escolhas corretas, suas escolhas certas. Você, igreja, precisa se posicionar como igreja, né? Lutar pelas crianças, lutar pelos jovens, lutar pelas famílias, lutar por aquilo que nós acreditamos que é o correto. Então se posicione como igreja. Peça a Jesus que amadureça a tua fé e que você persevere na fé. Porque em Abacuque diz que o justo viverá pela fé. Então que nessa tarde você saia mais fortalecido e que você aprenda a lutar pelo que você acredita. Amém, igreja? Seja forte e corajoso, porque Deus é contigo. Amém? Um beijo no coração e curte aí, a mensagem, viu? E não me deixem sozinha lá no culto de sábado. Eu espero todos vocês. Minha garagem é grande, se não der a gente fecha a rua. Mas a gente vai estar lá adorando o nosso Deus e levando a presença de Deus para dentro dos nossos lares. Um beijo para vocês todos.